Nacional dos Médicos, Sim. que é a instituição nacional que congrega os sindicatos médicos de todo o país. Estou aqui na condição de contribuir, de alguma forma, para que nós possamos chegar a um entendimento sobre o que está sendo o motivo da nossa pauta, aqui, da nossa agenda nessa audiência. Eu queria dizer que, na verdade, a categoria médica aqui nesta cidade, ela está em greve exatamente porque o canal de negociação não conseguiu cumprir o seu objetivo maior, que é buscar o entendimento e se evitar um movimento grevista numa área que é de fundamental importância, como a área da saúde pública. Portanto, eu acho que essa situação preliminar, ela por si só já justificaria nós intensificarmos a nossa capacidade de entendimento e de negociação para que nós pudéssemos chegar hoje aqui a um ponto final dessa situação, que evidentemente não interessa à Fundação e muito menos à categoria médica. Nós vivemos num país em que a questão da saúde pública hoje é uma das principais preocupações do povo brasileiro. Há uma crise nacional de extrema gravidade, pessoas que estão morrendo por falta de atendimento, médicos que estão trabalhando sem ter condições adequadas para o exercício da sua profissão. A improvisação tem sido algo que tem sido rotina na prática diária do exercício profissional. Isso tem gerado para os médicos um prejuízo muito grande, porque na medida em que esse trabalho se realiza de maneira improvisada, o risco do mau resultado é uma consequência natural. E nós temos ido aos tribunais, lamentavelmente, numa posição que é extremamente constrangedora, sendo acusado da responsabilidade desse mau resultado. E, na maioria das vezes, nós sabemos que esse mau resultado não é ligado ao trabalho médico, e sim muito mais vinculado às condições de trabalho. Portanto, nós não estamos discutindo um tema qualquer, nós estamos discutindo um tema que talvez seja um dos temas mais importantes da sociedade brasileira, que é a questão da saúde, e até porque a vida é o bem maior tutelado pela Constituição Federal. Então, o que nós estamos discutindo é algo que se torna principal em qualquer debate que se faça, principalmente num ambiente como esse da Justiça do Trabalho. Então, eu acho que nós estamos diante de uma situação que, para nós hoje, é um desafio, né? Nós não temos do outro lado da mesa o representante da AMIL nem da Golden Cross. Nós não temos a instituição privada sentada do outro lado negociando com os médicos do município de Curitiba. Nós temos, do outro lado da mesa, os representantes de uma fundação, embora de direito privado, mas uma instituição pública, né? E eu entendo que uma instituição com essa característica deve procurar zelar por todas as suas obrigações sociais, que, na verdade, é garantir a saúde da população desse município através das suas instituições de assistência. Portanto, não cabe hoje se buscar dificuldades para se chegar ao consenso, né? O que nós temos que fazer é vencer um desafio para que possamos chegar a um entendimento e chegarmos a um acordo. Para o tribunal, está claro que os médicos daqui já demonstraram a sua capacidade de diálogo e de buscar um entendimento, abrindo mão, inclusive, de situações que em outros estados não se abre mão, né? Eu acho que o doutor Gustavo já apresentou aqui um bloco de propostas que, na verdade, tem um significado importante, que é uma demonstração inequívoca de que os médicos desejam encontrar, nesse diálogo, a solução desse impasse. O que salta aos olhos, na verdade, é que nós estamos falando de uma instituição pública onde entre as regras da administração pública está a legalidade. Nós não estamos negociando com o setor privado, onde o interesse maior é o lucro. Nós estamos falando com uma instituição cujo objetivo maior é o interesse público, né? E o interesse público pautado pela legalidade, que é uma das regras da administração pública. Então, nós podemos, de maneira alguma, estabelecer nesse dia um diálogo onde a questão da hora extra seja tratada da forma como foi ponderada pelo advogado da Fundação, em que quantificou a questão de 1 dia ou 10 dias como algo que pudesse estar representando algo da ilegalidade ou algo que poderia representar uma dificuldade de negociação da Fundação, na medida em que há uma determinação do Tribunal de Contas do município, segundo a própria Fundação, que impede a contratação de
novas horas extras, né? Eu entendi isso. Agora, o Tribunal de Contas, ele também, por ser um órgão da administração pública e auxiliar do Poder Legislativo, ele se pauta pela legalidade. E eu tenho certeza que nenhum acordo no Tribunal de Contas do município, daqui ou de qualquer lugar, pode ter algo escrito que oriente a administração pública a romper com a legalidade. Isso não está inscrito em lugar nenhum. Eu entendo que a experiência existente anterior, que se atribui ao ponto de papel, eu divirjo dessa ideia, né? Assim como eu também acho que o ponto biométrico não é a solução do problema, o problema está na gestão, né? Se houve excessiva quantidade de horas extras, isso não está na forma de aferição da frequência, está no papel do gestor, que foi complacente ou conivente ou omisso no seu papel de promover a gestão daquela instituição. Então, esse também não é o melhor argumento para justificar o aceite daquilo que está sendo proposto pelos médicos do município de Curitiba. Portanto, o Tribunal de Contas, quando alerta para a contratação, segundo o tribunal, uma excessiva quantidade de horas extras, é porque também a administração pública não se capacitou para evitar que essa situação ocorresse. Porque a hora extra é uma consequência natural da gestão que não está se pautando ou se organizando de maneira adequada. Porque qualquer administração que recorre periodicamente à hora extra é uma gestão que está fadada ao rótulo de uma gestão que não tem qualificação para exercer esse papel. Então, nós não podemos trabalhar no conceito da exceção como se fosse algo normal, né? Assim como também a gente observa na administração pública as contratações temporárias, que o nome diz temporária, mas nós vemos vários administradores públicos contratando temporariamente num longo período de tempo, inclusive o próprio Ministério da Saúde, né? Quer dizer, essas aberrações, elas precisam ter um fim, né? Os médicos do Brasil já disseram que não aceitam mais essa situação. Então, eu entendo que nós estamos diante de uma situação que nós temos que nos pautar pela legalidade, né? Eu entendo que a proposta apresentada pelos médicos é uma forma de compensar esse suposto aumento de despesas, né? Na verdade, a desembargadora já demonstrou matematicamente que não irá ocorrer esse aumento de despesas, né? À medida em que os médicos estão abrindo mão de metade da remuneração da hora extra, né? Portanto, eu entendo que essa situação está chegando a um patamar em que o debate se torna sem objetividade, perde o foco, né? E trabalhamos dentro de uma concepção que, evidentemente, está longe de representar a solução desse impasse. Eu tenho certeza que o povo do município de Curitiba não deseja a prorrogação desse movimento grevista. Nós queremos que essa greve se encerre o mais rápido possível, mas que se encerre se respeitando os direitos que cada segmento tem nesse debate. Os médicos já demonstraram a sua capacidade, a sua flexibilidade nessa negociação e, portanto, não se pode mais, nesse momento, já depois de várias reuniões, ainda reivindicar a concessão de outras vantagens para a administração pública que seja, na verdade, que tenha como significado abrir mão de direitos que estão consagrados na legislação. Portanto, eu acho que a questão do Tribunal de Contas é importante, mas eu quero só alertar a administração pública, isso que o doutor Gustavo até já se antecipou. Quer dizer, nós estamos hoje diante de uma situação em que a administração pública usa como argumento a orientação dada pelo Tribunal de Contas do município, no sentido da não contratação da hora extra, por entender que houve uma contratação excessiva de hora extra, mas nós estamos diante de uma situação que, na verdade, não se refere a uma contratação excessiva de hora extra, se refere a uma contratação necessária de hora extra para completar o quadro de pessoal para que as instituições possam continuar funcionando de maneira adequada todos os dias da semana. Ora, se nós estamos diante dessa situação e a administração pública hoje se preocupa com o acórdão do Tribunal de Contas do município, que apresenta esse tipo de visão, eu recomendaria à administração pública a se preocupar com o futuro desse desdobramento, caso não se faça acordo nesse tribunal. Porque eu entendo que o que será gerado a partir de agora será um passivo de uma conta monstruosa, onde os administradores dessa administração pública poderão responder por improbidade administrativa, porque estão perdendo um momento histórico importante de cumprir com a legalidade
da gestão da administração pública, evitando que esse passivo se construa daqui para frente em função de uma atitude que pode ser considerada como negligência, talvez até pelo próprio Tribunal de Contas do município. Então, nós estamos diante de uma situação muito séria. Eu recomendaria à Fundação de que refletisse sobre isso, porque o que está em jogo aqui agora é superar essa crise, dar por encerrada essa greve e, evidentemente, o atendimento a essas reivindicações que são mais do que justas. A administração pública estaria resguardada na medida em que o que nós estamos discutindo aqui é o interesse público, né? E evitaria que, no futuro, o prefeito viesse a responder, ou o presidente da Fundação viesse a responder por improbidade administrativa, porque perdeu o momento histórico de decidir o que deveria ser decidido de maneira correta. Essa seria a minha contribuição, desembargadora, para o debate de hoje, porque eu entendo que está mais do que claro o ponto que nós temos que chegar. O ponto que nós temos que chegar é o interesse público, mas o interesse público dentro da legalidade, né? Isso é o que nós achamos que é fundamental nesse momento, e agradeço à desembargadora a oportunidade de me dirigir a esse tribunal. Muito bem, agradeço a contribuição trazida aqui pela Federação Nacional dos Médicos, que trouxe importantíssimos pontos de reflexão, tanto para o direcionamento objetivo da discussão da causa, como para que se repense, né? Para que se repense realmente qual é a finalidade de se estar aqui hoje, né? Estamos aqui para tentar resolver, para aproveitar esse momento, essa oportunidade de sairmos daqui com uma solução que, como eu já alertei e foi alertado agora também, solução para uma questão que não é confortável para ninguém, nem para a sociedade,